Beleza, galera? Aqui é o Rodrigo Leutz do site uware.com.br. Aí curta nossos vídeos, siga nosso canal. Então, pessoal, siga aí o nosso canal mesmo, porque a gente precisa aí de bastante seguidor. Então, pessoal, aqui eu tô dando continuidade ao vídeo que a gente já tinha começado sobre o SQLite aqui. E vamos fazer aqui a continuação dele. A gente tinha acabado de criar a nossa content person aqui, que é content de pessoas que tem aqui. Então agora a gente vai criar o adapter dela. Então vamos lá. Aqui ó, em novo package. Aqui escrever adapter. Pessoal, dei uma paradinha para tomar um cafezinho, porque esse vídeo aqui é longo mesmo. Eu vou colocar os dois vídeos juntos aqui. E essa vai ser a continuação. Vai estar junto no mesmo vídeo, mas é uma continuação, então, que a gente está voltando e criando o adapter. Então aqui a gente vai criar dentro ali da pasta do package que a gente acabou de criar de adapter. Vamos criar aqui um file, um Kotlin file class ali. Vamos criar com o nome de person list adapter. Então, pessoal, vamos começar a criar aí essa nossa classe aí. Class person list adapter. Daí vamos colocar lá person list array list the person vírgula internal var ctx context, que vai ser o contexto. Primeiro a gente passa a lista de pessoas, depois a gente passa o contexto, e agora a gente vai passar uma private val callback. Vai ser uma chamada de volta que vai mandar um inteiro para uma unit, que é uma função. Aqui, 2 pontos. Agora vamos criar um recycler view ponto adapter. Daí person list adapter ponto view holder. A gente não criou ainda esse view holder, então vamos criar já aqui, ó. Inner class view holder. The view 2 pontos view, que ele vai devolver uma recycler view ponto view holder view. A gente vai ter que apertar Alt Enter aqui para incluir. Importamos. Daqui a gente só abre porque a gente ainda não vai ter os parâmetros todos aqui. Então vamos começar a criar aqui. Ó, vamos fazer aqui, ó, private var person list igual a array list person. Então criamos aqui a nossa variável interna. Agora vamos fazer ela pegar os valores.
Então quando ela iniciar, ela vai pegar os valores passados e vai transformar nessa nossa variável interna aqui. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos colocar o onCreate, né? Quando a gente cria a VO holder. Daí aqui val VO igual layout inflator.from context ctx, que é o contexto que a gente passou lá em cima, ponto .inflate. Daí o nome do layout é r.layout.content person. Aqui ele não sei se ele vai entrar aqui, mas a gente aperta Alt Enter, ó, pronto. Vírgula aqui, parent, que é para vir no root view, e aqui false, que não é para atachar a ele. Então return VO holder de VO. Ele vai retornar o VO holder. Agora a gente vai fazer o que? Vamos criar aqui a última função, que fica mais aqui embaixo. Override get item count, que ela é o seguinte, ela é o person list.size. Ela vai retornar isso. Return, ela retorna esse valor. E aqui a gente dá o onBind VO holder, que é aqui onde vai acontecer a coisa. Mas antes disso a gente vai ter que criar aqui as variáveis que tem lá no dentro do... A gente vai ter que linkar as variáveis aqui que tem dentro desse layout para a gente poder trabalhar aqui dentro do nosso... desse nosso adapter aqui. A gente vai ter que criar aqui as variáveis. Então para isso, vamos lá. Vamos começar. Varlay, que vai ser do layout, dois pontos, linear layout, igual a VO, ponto, lay, content person, var name, dois pontos, text VO, igual a VO, ponto, tv, content name, var birth, dois pontos, text VO, igual a VO, ponto, tv, content birth, var gender, dois pontos, text VO, igual a VO, ponto, tv, content gender, var age, dois pontos, opa, apertei um botão aqui errado, var age, dois pontos, text VO, igual a VO, ponto, tv, content age, e agora var end line, dois pontos, linear layout, que é igual a VO, ponto, end line. Então está criado aqui as nossas variáveis que a gente vai utilizar aqui no decorrer dessa nossa programação aqui. Então vamos lá, vamos fazer aqui o que a gente tem que fazer. Então aqui ó, val person igual a person list position, vamos pegar só um item, né?
vamos pegar a posição ali, que a gente vai trabalhar com o item. Então o que a gente vai fazer? Holder.text, holder.name.text é igual a person.name holder.birth.text é igual a person.birth holder.gender.text igual a person.gender holder.age.text é igual a period class. Vamos utilizar uma funçãozinha aqui, ponto period, e a string que a gente vai usar é a person.birth, que é a data de nascimento. Daí aqui a gente vai dizer que é um operador else, que ela vai ser, que ela com certeza não vai ser nula. .years, .toString, transformá-la numa string. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte: if person gender igual a m, ou vamos fazer assim, ó, get ctx.getString r.string.male, que a gente vai comparar se ela for igual a string de masculino. Ela vai fazer o seguinte: ela vai ter o holder.gender.setTextColor ctx.getColor r.color.blue. Pronto, ela seta a cor azul. Se não, ela vai pegar isso aqui, eu vou copiar, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aqui vamos mudar só para pink. Então aqui se é masculino, aqui se for feminino. Se você quiser mudar as cores, isso é problema seu, você pode mudar aí, fazer o que você bem entender. Eu aqui escolhi essas cores aí, mas vamos aí. E agora já vamos fazer aqui, ó, if holder.age.text to string.to int. Vamos transformar ela toda maior ou igual a 18. Ela vai fazer o seguinte: holder.age.setTextColor ctx context getColor r.color.green. Então aqui ela transforma em verde se for maior de idade. Ali, ó, a idade ali da pessoa que a gente adicionar aqui. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o callback agora. Holder.lay.set
on click listener callback person.id. Ele vai retornar o ID da pessoa no callback que a gente vai jogar lá na nossa main activity lá. E agora a gente vai fazer aquele negocinho lá que eu tinha falado sobre lá aquele endline lá do layout. A gente vai fazer aqui, ó. If position igual a person list.size menos 1, porque aqui a position ele sempre vai estar um número a menos do que aqui, porque a position começa no número 0. Se vocês começarem a entender matriz, essas coisas assim, vocês vão ver que sempre começa no 0. E o size aqui ele vai entregar um número sem o 0. Então é mais ou menos esse caminho aí. Aqui é holder.endline.visibility. Então quando ela for a última, ela vai ter uma view visível. Ela vai se tornar visível quando for o último item da lista. Então aqui a gente terminou o nosso adapter. Aí pessoal, mais uma partezinha terminada, o adapter. Agora o que falta para a gente fazer é criar as nossas activities. Então primeiro a gente vai começar criando a activity que a gente vai pegar vai criar a pessoa e vai poder editar ela também. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui em nova activity, daí agora empty activity, pronto, tá aqui. Então vamos colocar o nome de person activity. Pronto, é isso aí. Finish, criada. Então agora vamos ter que criar a cara dela aqui, né, na verdade. Que seria essa aqui. Então para isso a gente vai criar essa activity fazendo o seguinte. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar com text view, the match parent, wrap content, com um ID TV title, gravity center para centralizar, text size de 30 sp. Nós vamos colocar aqui um text aqui, text, daí add, ali está o nosso texto. Daí aqui os constraints eu vou deixar, eu vou colocar aqui um constraint só por enquanto, constraint top to top parent. Pronto, um constraint está aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar os botões que vão ficar lá embaixo, que fica mais simples para começar dessa maneira aqui a construir essa nossa tela. Daí a gente vai ver ali que os botões vão ficar aqui embaixo. Vai ficar mais fácil para a gente entender meio que como ela vai funcionar aqui esses nossos botões. Então vamos lá. Linear layout, match parent, wrap content, orientation, vertical, id, laybtn, e aqui vamos dar o constraint
bottom to bottom parent, para ficar lá embaixo. Daí agora o que a gente vai fazer? Vamos criar os botões. Button, match parent, wrap content, id btn del, text, delete. E o que a gente vai fazer aqui? Fazer um linear layout, match parent, wrap content, agora vamos dar uma orientation horizontal. Depois disso a gente vai criar os botões. Button, match parent, wrap content, id btn save, text save e o weight 1. Então a gente vai copiar esse aqui, Ctrl C, e vamos colar aqui. Só que em vez de save vai ser cancel e cancel. Pronto, agora a gente já tem os botões. Lá o nosso text view lá de cima também. Mas agora o que a gente vai criar? A gente vai criar o nosso layout para a gente inserir os valores, né? Então para isso a gente vai fazer o seguinte, criar um outro linear layout aqui, match parent, wrap content, o id vai ser lay input, aqui a orientation vai ser vertical, aqui a gente vai fazer o seguinte, vai dar uma margem, ó, layout margem de 16 dp, vai ficar mais centralizado, mais para não ficar tão nos cantos, né? Então agora a gente vai dar os constraints dele, constraint top to top vai ser parent e constraint bottom to top e de lay btn. Então ele vai centralizar ali. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar outro constraint para esse aqui, ó. Vai ser o constraint bottom to top e de lay input, para ele centralizar ali no meio. Então agora vamos criar agora nossas entradas aqui de texto, né? Vamos lá. Vamos criar aqui com um material design, já que a gente colocou, né? Text input layout, esse aqui, ó, material, text field, text input layout, match parent, wrap content. Daí ele vai ter um hint the name. E aqui, ó, a gente coloca text text input edit text, match parent, wrap content, coloca o id edit text name.
E aqui a gente fecha, ó. Já está ali. Então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai criar outro linear aqui, ó. Linear layout, match parent, wrap content, orientation, horizontal. Vamos colocar e agora a gente faz o seguinte. A gente coloca outro texto aqui, ó. Text input layout, match parent, wrap content. E agora a gente dá um hint. The birth. Isso. E dá um peso. D1. Daí agora a gente coloca o input text. Input edit text. Match parent. Wrap content. Coloca o ID. DET. Birth. E agora o que que a gente faz? A gente coloca outro linear layout aqui dentro. Match parent, wrap content, orientation, vertical. Daí a gente põe um weight de 1 também. Só que agora o que que a gente vai fazer? Vai colocar um text view com match parent, wrap content, com o texto gender. Tá lá. Daí agora vamos fazer o spinner. Match parent. Aqui a gente põe match parent para ele ficar com o spinner do tamanho total. Daí vamos fazer o seguinte, dar um ID para ele. SPN gender. E layout gravity para centralizar ele center. É isso aí. Essa é a nossa tela para adicionar aqui. Tá pronta. Aqui. Então agora a gente vai programar ela. Então vamos aqui na Activity. E vamos começar a programar ela. Para começar ela, vamos já jogar aqui, ó, val database handler igual database handler. Vamos iniciar, né? O contexto é esse, então this e var person person igual a nula. Ok, vamos incluir, né?
A person, essa ali mesma. Então, tá ali, a gente já colocou as duas variáveis que a gente vai precisar ali no início. Agora o que a gente vai fazer? Val array spinner igual a list of pode ser uma string get string r ponto string ponto mail vírgula get string r ponto string ponto female. Pronto, então as duas strings lá que você pode mudar de língua lá, como eu falei antes, vão mudar já automático aí também. Então, pessoal, ali a gente já criou as listas. Aqui o array list aqui para a gente colocar no nosso spinner. Vamos lá, val array spinner adapter igual a array adapter de string contexto é esse, vírgula, aqui é uma funçãozinha do próprio Android Studio, tem essa função aqui, a gente não precisa criar. Ele é já faz sozinho, ó, support simple spinner drop down item, que ele já cria já um drop down para os itens. E aqui a gente coloca o array spinner, que é os itens que a gente quer colocar dentro desse drop down do spinner ali. E agora é só a gente spn render ponto adapter, vamos dizer lá que o adapter é o array spinner adapter. Pronto, adapter já está setado. Agora a gente vai checar uma coisa que a gente vai, se a gente for clicar lá, no usuário lá, a gente vai passar os valores como se fosse modo de edição, né? Então a gente vai ter que checar se ele está em modo de edição ou não. Então o que a gente vai fazer? Vamos ver se a gente passou de uma intent para outra os valores, né? If intent ponto get string extra mode igual a edit, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o person igual a database handler ponto get person de intent ponto get int extra de id. Só que aqui a gente tem que setar um valor default caso ele não pegue. Então vamos setar o 0. Mas aqui, se ele entrar aqui é porque eu já passei esse outro valor aqui também, na verdade. Então vamos lá. Vamos mudar o título lá, né? Ponto text igual a get string r.string.edit. Vamos botar lá aqueles que a gente está editando. Et name ponto set text é o person ponto name, que a gente vai ter que jogar um operadorzinho ali para dizer que ele
com certeza não vai ser nulo. et birth.set text person.birth spngender.select set selection array spinner adapter get position. Daí aqui a gente vai utilizar o que? Person.gender. Ele vai pegar o respectivo lá que está dentro da database dele, lá ele já vai deixar setado. Então é basicamente isso. btn del.set, que só vai existir nesse botão set on click listener, database handler .del person.id, que é o que a gente vai precisar passar. E se a gente clicar aqui, depois a gente vai ter que terminar a activity. Pronto. É a parte que ele carrega os dados do nosso usuário, caso a gente esteja em modo de edição. Se não tiver em modo de edição, o que vai acontecer? O btn del.visibility ele não vai existir, né? Então view.gone, então ele não vai existir. E se ele não entrou naquela chave lá, ele vai estar tudo zerado na tela, não vai ter problema nenhum. Então o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos setar agora o btn save. Mas antes de setar o btn save, vamos fazer umas funçõezinhas aqui que são importantes para a gente trabalhar aqui, que não são muito grandes, são pequenininhas. Aqui, ó, uma private fun test data, para testar a data que a gente está inserindo na nossa dois pontos. Ela vai retornar um boolean, verdadeiro ou falso. Então o que ela vai fazer? Ela dá um return. Ela vai retornar verdadeiro se o etname.text.toString for diferente de nada. E birth.text.toString.length, para checar o tamanho dele, for igual a 10 caracteres. Porque vai ter que ter 2 números de dia, 2 números de mês e 4 números de ano, junto às barras também para contar os 10 caracteres, né? E period class ponto check period. Aqui que eu estou usando aquele negócio da checagem lá para ver se vai funcionar direitinho. etBirth.text.toString. Aqui ele vai checar se aquele vai retornar verdadeiro ou falso lá na checagem da idade lá, ver se a pessoa ainda não nasceu, para dizer que dá errado. Então o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai fazer uma função para popular o nosso array da pessoa, né? Então, que nem a gente fez lá na database. Private fun
populate person. P0, dois pontos, person. Então, aqui a gente vai colocar val person if p0 diferente de null, o que ele vai fazer? Person ponto id igual a p0 ponto id, que a gente vai dizer que não precisa, na verdade, mas é bom a gente colocar ali que dizer que não vai ter chance de ser nulo. Então aqui vamos colocar agora o resto. Vamos popular agora person.name igual a et name.text .toString person.birth igual a et birth.text.toString. E agora person.gender igual spngender.selectedItem.toString. E vamos retornar return person. Tá retornado. Então essas são as funções básicas agora que a gente vai usar na hora de salvar. Vamos salvar então lá, né? btn save.set onClickListener. Então, agora a gente vai ter que checar umas coisas, né? If test data. Então, você passou pela test data, o que vai acontecer? A gente vai checar aqui. If intent.get string extra mode igual a edit person igual a populate person, e vamos passar o person, vamos passar já a pessoa lá para dentro da que daí que ele vai chegar na parte dizendo que ele não é nulo e já vai inserir o ID ali já para dar o update. Então a gente faz o que? Database handler ponto update person. Aqui passa como não nulo. Então, assim ele vai dar o update. E se não precisar de update é porque a gente vai popular person igual a populate person de nulo. Porque a gente vai pegar os valores que a gente inseriu ali, né? Então agora a gente usa o database handler ponto add person e person. Pronto, a gente adicionou aqui. Se isso tudo aconteceu legal, finish, termina essa função. Se ele não passou lá no teste, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um toast.makeText this
vírgula r.string ponto error data, vírgula toast ponto length short ponto show. Pronto, ele mostra um toast. E agora o último, que é o btn cancel, que é o mais simples de todos, ponto set on click listener, a gente manda ele só dar o finish. Pronto, pessoal, aqui a gente já consegue já inserir, já nessa daqui a gente insere e edita os nossas pessoas na nossa lista. Agora então vamos criar a nossa última activity e depois testar o nosso aplicativozinho. Mas para isso a gente vai ter que criar uma coisinha aqui, que é o menuzinho lá, que ele é o menu lá superior para a gente fazer a pesquisa, né? Então o que a gente tem que fazer aqui, ó, novo, aqui ó, Android Resource File, dentro do res aqui, ó, New Android Resource Directory. Aqui ó, a gente vai clicar aqui ó, Resource Type, menu. É o tipo de menu que a gente vai criar. Então a gente criou aqui ó. Então a gente clica aqui e vai criar um menu Resource File com o nome de Search View. Então aqui está o nosso Search View. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou agora criar um item agora. Esse item aqui ele vai levar um ID, DID, the search person. Ele vai ter um ícone. Ele vai ter o @Android aqui. Ele vai ter um ícone que o Android já tem, que é o Drawable. Drawable barra IC menu search. Esse ícone aqui. Ele vai ter um título de search title. Vai ter uma action view class de search Android with get search view. E aqui só ele não vai ser, ele vai ser o app, essa parte aqui. Então a gente vai ter que apertar Alt Enter aqui para incluir, mas tá ali. Aqui o que a gente vai fazer? App, dois pontos, show as action. Então o que a gente vai colocar? Collapse action view. Daí a gente vai colocar aqui o pipe if room. Pronto.
a gente criou aqui o nosso menuzinho. Ali que vai fazer o search. Então, pessoal, eu vou dar um break aqui, mas eu já volto.